Galera, estamos no terceiro episódio do nosso Pode Tem. Aqui tentando encontrar o estoicismo dentro do rito escocês antigo e aceito. Para os que são experts em rito escocês antigo e aceito e que nos assistem, eu sou meramente um curioso, né? Já deve ter encontrado um monte de coisa aqui que a gente está falando aqui dentro do rito escocês. E não à toa, nosso professor aqui, nosso especialista de hoje, professor... Mas pessoal que está nos ouvindo, mas isso não é do seu grau ainda, então muita calma lá. Exatamente. Mas isso não é do seu grau ainda. Exatamente. Tem apatia aí. Isso, exatamente. Resigne-se ao seu tamanho. Fogo. Professor, vamos falar um pouquinho desse cara aqui, ó. Sêneca. Vamos. Eu intitulei aqui Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio como os três grandes do estoicismo, mas se houver algo em contrário, talvez, porque eu acho que isso aqui também é modismo, né? Vamos pensar aí com... A provocação. A primeira coisa a lembrar é que o Epicteto foi professor do Marco Aurélio. Né? Então, parece que quando você está lendo Marco Aurélio, você está lendo Epicteto. Né? E não desmerecer o Marco Aurélio, não é isso não. Tá? Mas muitas das coisas são muito próximas. Muito próximas. Já o Sêneca destoa dessa trajetória aí. Tá. Né? Se eu pudesse classificar por grau de importância, se isso me for possível fazer, o Sêneca está em primeiro lugar. É mesmo? Eu acho que ele traz uma discussão mais interessante do ponto de vista de não ser conselhos, no sentido Marco Aurélio do termo. Tá. Né? Porque o Marco Aurélio tem as implicações que são conselhos. O Marco Aurélio dá conselho para ele mesmo, né? Então ele dá conselhos e tal. Não que o Sêneca também não fez isso, tá? Mas eu acho que a obra do Sêneca, né, principalmente essa aqui sobre a brevidade da vida, é algo que nos coloca uma discussão, que é uma discussão que está no Sêneca, está no Marco Aurélio também, vai estar no Epicteto, mas que já vinha de Aristóteles. Puxa vida. Vou pegar tudo isso. Então, é interessante, né? Porque o Aristóteles, né? O Aristóteles escreve um livro chamado Ética Nicômaco, que é para o filho dele. Bem legal, diga-se de passagem. Aliás, muito bacana. E uma das coisas que ele aborda nesse livro é que, falando para o filho, né? É que se você busca a felicidade, a única felicidade possível é a felicidade do conhecimento. Então não gaste tempo com outras coisas. Né? Porque a única coisa que vai ficar na sua vida é o conhecimento. Riqueza, beleza vão passar. Isso é Aristóteles. Olha só. Olha só. Aí o Sêneca, né, escreve um livro. Na brevidade da vida. Ele escreve um livro porque... O Sêneca tem uma coisa interessante, né? Ele foi perseguido por Calígula, que tinha uma inveja desgraçada dele, né? Tinha uma grande inveja dele. E o Calígula não o matou porque o Sêneca era muito bem resolvido lá com a população. Tá. Né? Mas o Calígula, se pudesse, tinha matado o Sêneca, né? Mas o Sêneca foi o preceptor de Nero. Puxa vida. Aí a gente fica pensando. Então aqui que eu vou jogar também a provocação, tá? Vai lá, professor. Tá. Aí um estoico ensinando o imperador, e esse imperador é o Nero. Deu certo, né? Deu certo. Pegou fogo, foi o negócio pegou fogo. Deu certo. Então, mas Epicteto era um estoico ensinando o imperador. E deu certo. Então, mas o Marco Aurélio era até um cara maneiro. Agora o Nero era louco, né? Era louco. Nero, não tem o que falar, né? Nero não batia bem dos pinos, né? Não. E com todo o ensinamento do Sêneca, tá? Isso que eu estou querendo chamar a atenção. Porque esse livro sobre a brevidade da vida, né? É onde o Sêneca vai dizer pro Nero, né? Que é o aluno dele, as coisas que o Aristóteles tinha dito pro filho dele. Então, assim, que o interessante dessa vida é você conhecer.
Não gasta seu tempo com festas, banquetes. Não faz Ele nada fez disso. exatamente o contrário. Pois é. Então, Caramba, bicho. Pois é. Ele trabalhou na oposição. Nossa Ou senhora. na contramão da coisa. Porra. Então, e ele falava isso. Então, gastar tempo com mulheres, porque era a época. Na época era isso. Em Sim, Roma. sim. Porque nós estamos em Roma agora, né? Sim. Não estamos mais na Grécia, estamos em É, Roma. bom falar. Tá, não, desculpa, nós estamos em Roma, Ô, tá? professor, É. e ainda nisso, porque a gente estava 300 anos antes e agora a gente está 100 anos depois de Cristo. 120 anos. Nós estamos Essa- por volta do século I, II depois de Cristo. A gente pode dizer que o estoicismo não que ficou parado, mas Então, ele caminhou, né, paralelamente às coisas, porque tivemos outras escolas aí pela vida aí, mas de qualquer maneira ele chega no Sêneca, né, que talvez seja o último grande estoico, tá, podemos falar assim, né, um pouco mais purificado. Tá. Vamos dizer, o Sêneca é um pouco mais pé no chão no fazer as coisas. Isso que eu acho interessante. Porque a questão do Sêneca não é discurso. O Sêneca viveu Ele é mais isso que ele fazer. falou. Então, ele viveu isso que ele falou. Né? E isso que é interessante. Porque dos pensadores, de um modo geral, é interessante quando a pessoa faz isso. Quer dizer, ela fala aquilo que ela vive e vive aquilo que ela fala. Difícil achar um pensador, pelo que você está colocando, difícil achar um pensador que de forma didática consegue passar a sua própria experiência. É isso? Vou voltar só um pouquinho para situar isso que você falou. Tá Claro. certo. A filosofia é filha da riqueza. A filosofia nasce na riqueza, cara. Não é para o povo filosofar. A Interessante. filosofia nunca foi escrita para o povo. A gente vai ler de orelhudo mesmo, de abelhudo que a gente é, mas não é pra gente isso aí. É sério, não é, nunca foi. Né? Ela nasce nas classes abastadas, porque o pessoal tinha tempo, conhecimento, não tinha nada para fazer da vida, Tá, e tinha dinheiro pra cacete. tá. Né? E aí, O pronto. que nós vamos fazer? Vamos Vamos já pensar sei. aqui alguma coisa. Vamos isso. ler. O único filósofo pobre da antiguidade foi Sócrates. Foi o primeiro grande filósofo. O Sócrates era pobre. Era pobre. O Sócrates trabalhou no exército, né? Ele era pobre. Tá? Inclusive porque ele também não trabalhava depois. Porque ele ouvia vozes, né? As vozes diziam, né? Você está incumbido de achar o homem mais sábio da Grécia. Puxa Porque vida. o Sócrates estava convivendo com os sofistas. Os sofistas eram os falsos sábios. Professores que ganhavam dinheiro ensinando a arte do bem falar. Ora Não importa se é verdade ou não. Por que precisa da arte do bem falar? Por causa da democracia. o que viria a ser os advogados? Não. Essa foi provocação, João. Essa foi pra você, eu sou contador. Eu sou contador, foi pra você, é com você aí, ó. Dizer que os advogados são pessoas legais. Sei. Bom, vamos lá. Então, aí esses sofistas ensinavam a arte do bem falar porque estava na democracia. E ganhava quem tinha a melhor oratória. Tá. Então eles montavam barraquinhas e ensinavam as pessoas a falar. Então as pessoas se passavam por sábios. E aí Ora, Sócrates foi ora, se ora. mascarando um por um, cara. Só com argumento. Porque, só com argumento. Porque você pode falar uma coisa difícil, Mas né? através da maiútica? Maiútica. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? A questão é Boa, aquela. boa. Você pode ter uma frase de efeito bonita, né? E parecer intelectual e tudo mais, até a pessoa te perguntar por quê, né? Aí cai o véu. Cai. Tá? E o Sócrates fez isso. Ele foi condenado à morte por isso. Porque ele mexeu com os grandões lá. Uhum. E quando ele estava lá na cadeia lá para morrer, não é? Os discípulos arrumaram fugas para ele, não é? Tentaram subornar guardas e tudo mais, porque tinham dinheiro os discípulos. Vamos tirar Mas ele ele não daqui, quis. mas ele não quis, Sócrates falou, não, cara. E quando vem trazer o cálice para ele com cicuta, né? Que oferecem a fuga, né, para ele lá, até o exílio é oferecido a ele. É. Ele fala assim, olha, eu não vivi tudo o que vivi até agora, né, para fugir. Pra cair em contradição agora, na minha morte. Para fugir como um coelho assustado. Né? Eu vou morrer sim. Porque é nisso que eu acredito.
Boa. E ele faz um discurso sobre a imortalidade da alma, que é um discurso maravilhoso. Puta, matou a pau. Aí ele toma cicuta e morre, né? Então, morreu lá o Sócrates. Então não matou a pau, morreu a pau. Mas ele toma cicuta, né, e morre, né? E, enfim, sai de cena. Tá? Sai de cena da história, né? E aí que entra o Platão, né? Isso meio que não contradiz que você falou a respeito do Sêneca agora há pouco. Veja só. Você falou assim, pô, o Calígula só não conseguiu matar o Sêneca porque ele se valia Ele era bem relacionado. do bem relacionado e tal. Isso. Então, não vai um pouco contra do que o Sócrates fez? Sim. Agora, tem que lembrar uma coisa, olha, o Sêneca não era favorável como Sócrates a essa ideia de morrer por uma causa. Não era assim também, não. Sócrates foi isso, agora o Sêneca não. Tá. O Sêneca foi um cara muito bem relacionado, ele foi exilado 2 vezes. Né? Não conseguiram matar ele 2 vezes. E 2 vezes ele conseguiu voltar. E 2 vezes ele conseguiu voltar e pro Senado romano, inclusive. Caramba. O cara era muito bom. Depois ele é condenado a se matar. Né? Que era aquela coisa lá do Império Romano, né? Você tem que se matar, cortar os pulsos. Cortar os pulsos. Mesmo assim, cortaram o pulso dele umas 10 vezes, eu acho, porque ele não morria. Mas, de qualquer maneira, ele morreu. Mas o que eu estou querendo trazer aqui é o seguinte, é essa postura do Sêneca, né, perante o imperador, né, o Nero, né, era uma postura, para Roma daquele momento, era uma postura que também estava na contramão da história romana. Isso que tem que ficar claro. Entendi. Então, assim, daquele momento... o estoicismo vem, mas ele não tem a força que tinha, né, na Grécia, como teve na Grécia, não. Porque os romanos não estavam muito interessados em conhecimento, assim. Tanto é que basta ver que os romanos importaram os deuses gregos, né, e só mudaram os nomes, né? Sim. A mitologia romana é mitologia grega. Né, com nomes lá diferentes. Acrescentou uma coisa aqui e ali, mas... uma coisinha aqui e tal. A história se das torcer... uvas, a história de Remo e Rômulo, né, que foi escrita por um grego. Né, foi encomendada por um grego, para um grego lá escreveu tal história, que ficou bonita até. Ficou. Né, até romântica e tal. De qualquer maneira, o Sêneca estava nessa contramão aí, mas ele tentou fazer o papel dele. Então, quando ele escreve sobre a brevidade da vida, é interessante, porque ele tem uma frase que ele vai dizer o seguinte: pequena é a parte da vida que vivemos, pois todo o resto não é vida, é tempo. O que é a parte da vida que vivemos para o Sêneca? É aquilo que nos dá prazer, mas na construção da consciência. Não é aquilo que degrada a consciência. O que ele está falando? É o conhecimento que ele está dizendo aqui. Porque todo o resto fora do conhecimento é tempo, cara, não é vida. Né? Que legal, né? E tem mais uma coisa que ele fala que eu acho interessante nesse caminho aí que ele der, né? Ele vai dizer, olha, não te espantes, pois toda a vida é um caminhar para a morte. Puxa vida. Você vê, mesmo no sentido horário. No sentido horário, no sentido, assim, quer dizer, é aquilo que o Hegel vai falar depois, no século XIX, né? Tudo que nasce traz consigo o germe da sua própria destruição. O Hegel falou de uma maneira mais elaborada, mas o Sêneca já tinha colocado isso. A vida é um caminhar para a morte. Eu estou falando dessa questão do sentido horário porque quem é do rito escocês antigo e aceito sabe a questão do sentido horário. Sabe a questão do caminhar, sabe a questão do girar, sabe a questão do nascer e do morrer, né? Que vai exatamente ao encontro disso aí que você está falando, né? E tem uma passagem muito interessante do rito escocês antigo e aceito, que eu gosto muito, que por sinal eu gosto da iniciação. A iniciação eu gosto muito. Ela é muito... Como é que eu vou dizer para você, rapaz? Olha, até porque eu sou suspeito a falar desse rito. Eu gosto demais desse rito. Ela chega a ser romântica, mas tem uma das partes, se eu não me engano, a terceira parte. A terceira parte, eu não estou falando exatamente as palavras, por uma questão óbvia de sigilo maçônico, mas a terceira parte
do terceiro grau, ela fala muito disso aí que você falou. Mas ela tá ali escondidinha. E aí eu trago um pouco daquela tua primeira fala lá atrás. Pô, o cristianismo foi lá, pegou um pedaço aqui, colocou uma roupa nova e é meu. Entendeu? Sim. Exatamente desse jeito aí que você falou. A gente costuma brincar na academia de chamar isso de sequestro semântico. Boa. Mas é um termo... Boa essa, boa. Né? Porque é o que algumas religiões, algumas associações fizeram isso. Uhum. Tomaram para si um discurso, né? Até se torna meio atemporal, porque eles deslocam do tempo isso. É verdade. Né? E aí colocam lá... E chega a ser um crime isso aí, né? Não, chega a ser um crime grande. Inclusive se você não cita de onde você tirou, né? Exato. Não, mas às E vezes aí você tá citando... de- Às vezes você tá citando de onde você tirou, mas não é aquela fonte. A fonte tá mais para trás, Sim, Cassino, claro. né? Claro. É a velha história, né? O que acontece no mundo da filosofia, nos pensadores, né? É que eles não têm muito como fugir disso. Tá. Eles têm que se remeter a outro de qualquer maneira, porque não tem como eles falar que é o pensamento deles. Isso não existe. Né? Então, o cara Mas e vai a questão falar, da pesquisa? então, isso está em Aristóteles, isso aqui está em Platão, isso aqui está em Sócrates, né? Isso aqui está em Santo Agostinho, está em Leibniz, está em Foucault, está, sei lá, um monte de gente aí. Então, isso é citado, porque não tem para onde correr nesse sentido. Uhum. Né? Mesmo porque se pensa isso academicamente. Mas no rol da história, no caminhar da história, não havia essa preocupação. A história que você tá tentando falar do Remo e Rêmulo é o Virgílio, que escreveu a Eneida. Eneida. É verdade. Sensacional. Aliás, eu não me lembro agora o imperador, à época, que pediu para Virgílio escrever a epopeia romana, né? Por inveja de Ilíada e Odisseia. Sim. Né? Homero, né? Homero. Eu fico impressionado, e aí eu cito um pouco o mundo grego, trazendo um pouco para esse lado filosófico nosso. Eu li, primeiramente, Ilíada, depois Odisseia, depois Eneida. E é impressionante a divisão do romantismo, da oratória, da escrita do negócio. Por quê? Em Homero, chegava um momento que dava até para sentir o cheiro da areia com o sangue dos soldados. Na Eneida eu já não senti isso, né? Aí ele fala, mas porque a questão de Troia foi verdade. Ele foi um historiador, na verdade. Ele não foi um escritor. Isso é um debate. É um debate acalorado para até um outro podcast, né? Quem vai escrever sobre uma das guerras, né, a Guerra do Peloponeso, por exemplo, é o Heródoto, né? Sim. Foi o historiador da época. Aliás, foram dois que escreveram, o Tucídides e o Heródoto, que eram os dois. E quando você lê a Guerra do Peloponeso pelo Heródoto, ele estava lá realmente. Não dá pra... Pô, dá a impressão que você tá vendo o negócio. Sangrando ali, ele tá ali, tá dizendo. Ele foi o primeiro repórter, né, de guerra do mundo. Exato, né, exato. pensar por aí, né? Então isso é interessante. Agora, no Homero, né, há uma sofisticação de linguagem, cara. Não, o negócio é diferente. O negócio é diferente. O negócio é diferente. Até para descrever a mitologia envolvida no negócio, né? Olha, para quem escreve em verso, cara... Porque na Eneida o próprio Virgílio, ele coloca, obviamente, a mitologia em voga. Mas o Homero fala de um jeito mais romântico, é mais legal, é mais legal. É assim, se a Guerra de Troia aconteceu ou não, porque isso é uma discussão... Isso é uma discussão para outros especialistas. Sim mesmo, mas sei lá, ninguém sabe. É interessante da forma como ele descreve as coisas. Né? Muito interessante. Então, usando o poema, né, forma poética para escrever, é fantástico. E aí eu uso um gancho. Vamos lá. Eu uso um gancho. A Odisseia, do nosso amigo Ulisses, um dos motivos aliás, talvez o principal dos motivos da Odisseia ter durado 10 anos, foi aquela questão de que eu sou eu sem os deuses. Mais ou menos isso. Né? Mais ou menos isso. E puxando para aquela situação que você falou,
no início que a filosofia diz o seguinte, ela quer saber o que pensa o homem ao meu lado e não o que os deuses pensam de mim. Pois bem, fazendo essa ligação e trazendo de volta para Sêneca, ele coloca a questão na brevidade da vida. Por um acaso, alguma vez ele registrou, ou você conhece, se ele registrou algo pós-vida? Eu, pelo menos, eu não estudei nada sobre isso. Estou pensando aqui. Não lembro assim, não, dele ter colocado alguma coisa pós-vida, no sentido que a gente está... Nisso ele não... Isso eu não lembro também, não. Se ele escreveu, eu sou... Porque a coisa que nem você falou, né? A coisa para ele era aquela coisa mais prática, do eu vivo, eu faço, eu ensino. Era isso, né? Porque, veja, também na questão do Sêneca particularmente, né? Como ele é um preceptor, né? Ele é um professor ali, então ele também tem que manter as aparências todas. Entendi. Uma das acusações que caiu sobre Sêneca foi que ele traiu a mulher dele. Por isso que ele foi exilado. Mas isso foi uma confusão que arrumaram lá para ele ser exilado, para tirar ele do caminho. Uhum. Porque ele era um cara muito poderoso mesmo em Roma. Então ele procurou, como professor, né, ele procurou viver, né, aquilo que ele falava ali, naquele espaço que ele estava lá, pelo menos. Sim. Né? Então isso é muito interessante. Por isso que vem essa ideia da praticidade, ou da prática da coisa também. Tá. Porque eu também vou propor coisas que eu posso praticar no dia a dia. E trazendo essa questão da brevidade da vida de novo, reflexão. Ele propõe uma reflexão na brevidade da vida. Sim. E aí traz aquela ideia do rei filósofo, né? Que foi o que ele tentou fazer com Nero. Verdade, isso? A ideia é isso aí. Isso está no livro A República do Platão, né? Sim. Que é a ideia do rei filósofo. Sim. Quer dizer, tentou, né? Mas você viu que não deu certo. Não deu muito certo, não deu muito certo. Mas a ideia de buscar a brevidade da vida é para dizer assim, olha, nós não temos todo o tempo do mundo. Tá ligado ao Carpe Diem? Tá ligado ao Carpe Diem, sim, tá ligado. Porque nós não temos o tempo todo do mundo. Todo mundo acha que tem o tempo todo do mundo. Não tem, cara. Não tem. Né? A vida é muito breve, né? Muito breve. E tem uma frase do Camus, do Albert Camus, que ele fala assim, olha, quem ensinasse os homens a morrer, os ensinaria a viver. Muito legal. A questão não é a morte, mas é como nós encaramos a morte. Não o momento da morte em si, né? Mas o caminhar que leva até a morte. Olha, a morte é inexorável, não tem jeito. Todo mundo vai morrer. A questão não é a morte, é como nós pensamos essa morte. Não na maneira que vão morrer, não é isso não. Né? Mas como nós pensamos essa morte com uma brevidade. Eu só passei a acreditar nisso depois que eu vi Elizabeth II morrer. Sim. Aí eu acreditei. Eu fui a Hebe também. Eu também. A Hebe também. A Dirce. Então, a hora que eu vi esses caras aí morrer, eu falei, Você sabe que vou morrer também. Hebe na Grécia é a deusa da longevidade, né? Olha só. Curioso, hein? Curioso, não, é verdade. Curioso. É a deusa da longevidade. Curioso. Você fala, como assim, né? Caiu Da imortalidade era Silvio Santos, até pouco tempo atrás, não é mais, Mas então, essa questão assim, a gente vai morrer, vai mesmo, né? A questão não é querer saber como, não é essa questão, mas é dizer que assim, esse tempo está se esgotando. Tic-tac. Né? E não volta mais. O que você está fazendo? Não volta mais. Heráclito, né? O grande Heráclito de Éfeso, né? O pré-socrático vai dizer isso, né? As coisas fluem. E ninguém desce 2 vezes o mesmo rio sendo a mesma pessoa. É verdade. Porque as águas nem mesmo a água. E as pessoas também. Nós não somos iguais como éramos. Então, nós temos uma pálida lembrança de nós mesmos, se a gente quiser pensar por aí. Sim, sim, né? sim. Então, quem era você nos anos 80, por exemplo? Isso você acredita que essa reflexão, como é que eu vou dizer você? Essa introspecção, né? Poderia ajudar na questão da busca da inteligência emocional? Olha, porque aí vem de novo aquilo que a gente vem falando, a filosofia como ferramenta para a busca do equilíbrio. Posso? Pode, Tem claro. uma coisa de Sêneca junto, que ele disse que ele está falando, que eu não sei se pode ajudar
ajudar aqui, isso é para ajudar o professor, mas Não, enfim. Faça meu favor. Mas eu né? acho que tem essa coisa que o Sêneca vai colocar como ideal de você aceitar. É quase aquela jornada do herói de você aceitar o seu destino. Sim, Que isso facilita Boa. para a vida. Essa é boa. Tem a ver tem. nessa. Tem a ver, sim. Eu ia falar essa coisa do destino, né? Depois que eu ia puxar o cristianismo, porque acontece com isso, né? Mas assim, olha, o que eu penso, né, nesse sentido, nós não aprendemos a morrer. A gente esconde a morte. Isso é interessante. Interessante E a demais. morte é sempre do outro, não é nossa. É interessante. Enquanto for isso, tá bom que nós estamos vivos. Mas não, é verdade. Veja a morte tua é- obra. Impressionante. Pois é, então. É impressionante. Então, assim, creio eu, se nós tivéssemos uma outra visão sobre a morte, talvez viveríamos melhor. Sensacional, professor. Olha o que Isso acontecia. aí, eu até arrepio O agora, que hein? acontecia na Grécia clássica? Morre não. Até arrepio. Não, morre não. Na Grécia clássica aconteceu o seguinte, durante um período ali, né, da Grécia clássica, não foi toda, mas um período. Quando morria um cidadão grego, os amigos iam para casa da esposa lá, né, de onde ele estava lá, Sim. perguntavam para ela o seguinte, ele viveu bem? Se ela respondesse que sim, fazia uma festa. Se falasse que não, atiravam os urubus. Que coisa. Então, é a ideia desse carpe diem, né? Eu vou falar isso aí, parece uma contradição, mas é um carpe diem contínuo, É. né? Porque é essa a ideia de viver bem e não ficar escondendo aquilo que é inexorável da vida, cara. E mais que isso, né? Tem que se pensar o tempo que se tem, sim. Tem que pensar. Porque, na Mesmo verdade, sem saber quanto tempo se tem. as pessoas começam... Mais ou menos. As pessoas começam a pensar nisso quando atingem os 80 anos. Que aí começa a falar, eu tenho mais Começa a falar, passado eu do que tenho mais futuro. tempo, então. Existe um livro chamado Deus Selvagem, que é a história do suicídio. E durante muito tempo o suicídio foi incentivado. É Nas mesmo? culturas antigas. Ele era incentivado. Não era o tabu que a gente tem hoje. Tá. Então, o que acontecia? A pessoa atingia uma determinada idade, ela já se preparava para isso. Se ela não morresse, ela se mataria. Porque ela passaria a ser um estorvo para aquela sociedade. Que Isso coisa aconteceu na cultura interessante, japonesa, isso aconteceu entre os romanos, entre os gregos. Então, assim, esse livro ele perpassa toda essa cultura do suicídio, enquanto ele foi incentivado, porque era uma prática incentivada socialmente, até chegar no momento tabu, que aí é com o cristianismo, essas coisas assim, o suicídio passa a se tornar um tabu, especialmente em relação aos mártires. Uhum. Porque qual era a ideia dos mártires? Era morrer ou sofrer tanto quanto como Cristo. Sim. Só que isso começou a virar modinha. Aí os caras começaram a falar, opa, segura a onda aí, Porque senão vai dar ruim. É. E aí a igreja começou a tratar o suicídio como um tabu. Mas esse negócio, como você colocou, até quando... Tecnicamente eles sabiam mais ou menos até quando eles iam viver. Então, atingir uma determinada idade, aquela pessoa já se preparava para a morte. A morte era uma coisa muito socialmente aceita. Como a Arnone falou, hoje a gente vai disfarçando. Viver hoje é criar subterfúgios para não ver a morte. E quanto mais velho você vai ficando, mais você acelera esse processo. Você está mais perto da morte naturalmente. Mas você começa a criar coisas, reviver o passado, buscar outras coisas para a vida, para ir tapando esse buraco. Uhum. Você não vai tapar. Antigamente isso era francamente aceito. Uma diferente. coisa que você me fez lembrar, João, que é bem nessa linha que você está falando, é que o suicídio passa a ser proibido no século XII pela Igreja Católica. Por quê? Porque as pessoas tinham dívidas e se matavam e aí a dívida era perdoada. Como se começou a se matar muita gente, ia ter um colapso econômico. Uhum. Aí a igreja disse o seguinte... Não pode, é pecado. A igreja vai falar, olha, quem se suicidar, quem se matar, não será enterrado em campo sagrado. Puxa vida. Mas já era proibido ou não? Não. Vai Até o começar século a ser XII, não. proibido. Até o século XII, não. Entendi. É enterrado em campo sagrado até o século XII normal. Depois do século XII, por essas questões econômicas que falaram, não, senhor, não se enterra mais. Quer dizer, quem se matasse
Tinha que ser enterrado fora da cidade, qualquer lugar, lá no quintal Sim. da casa. Mas no cemitério, não. Interessante, hein? Então, o medo que as pessoas tinham de não ter a bênção final, né? Uhum. Porque a alma podia ficar, Sim. sei lá, né? Rodando por aí. Que é uma criação posterior também. Posterior Antigamente eles também. não pensavam nisso. Não pensavam. Guerreiros iam para a guerra para morrer. Era uma morte nobre. Sim. Você não ia para a guerra achando que você ia necessariamente voltar. Não. Eles iam para morrer. Tô E se meio morrer- mal, já resolvo ali o Se problema. você morre em me mato batalha, ali. é uma morte extremamente honrosa. Honrosa. Né? Então, a cultura da morte é uma coisa que ao longo dos séculos e dos milênios vai sendo modificada. Interessante. É um estudo muito interessante mesmo. Bom, É bem... diante disso, chegamos ao final Já. de mais um episódio. No Falamos- último, mais um. E falamos, exato. E falamos do grande Sêneca. Sêneca foi muito breve aqui, hein? Foi muito breve. Ué, putz, Tem tem uma matéria. brevidade aqui. brevidade. Sêneca, mesmo, mas- Sêneca dá pra falar, né? Você vê- Poxa Você vida. vê a grossura do livro e é bilíngue ainda, cara. Poxa, pois é, pois é. Você tem uma ideia como é que isso aqui... Para o próximo, falaremos de outro grande. Mas fica para o próximo. Dê o like, ativa o sininho e siga a Corujinha no YouTube. A gente volta com o próximo episódio. Até lá, galera. Obrigado.